Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo aí, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4. Pastor tem cacuete de pastor, né? Então o pastor segue muito o calendário litúrgico. Hoje de manhã, nosso presbítero pregou à vontade. Então o Espírito de Deus se moveu à sua vontade e Deus nos comunicou muito de uma maneira maravilhosa. Mas hoje nós precisamos enfatizar que nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e qual é o significado disso para nós. E o calendário nos remete a alguns textos bíblicos que são muito marcantes para esse período. E um dos textos que nos é sugerido é o texto de Mateus 4, 1 a 11, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Que Deus abençoe o entendimento desse texto. Um texto fantástico para uma comédia, uma encenação de Ariano Suassuna, não é verdade? Esse texto ele nos remete a alguns filmes bíblicos, desde os mais literais até alguns mais figurativos, em que você tem claramente a figura do diabo personificada naquele elemento que foi construído durante a Idade Média pela Igreja Católica, certamente também numa ação, digamos, de desqualificar toda a cultura grega. E esse diabo que nós conhecemos, ele não é bíblico, mas esse personagem do diabo, com chifre, com tridente, ele tem muito a ver com os deuses pagãos daquela época, que a Igreja Romana associou aqueles deuses com o tridente e tudo mais à figura do mal que a Bíblia fala, à figura que desvia, que é o diabo. Então, se você tem medo daquele diabo de chifre, de tridente, não precisa ter medo dele não, porque ele não existe. Não existe. É uma criação da Igreja Romana. Você não perca a sua noite de sono mais por causa disso. Porque fica parecendo que Jesus estava conversando com aquela figura estranha. E se tem uma coisa que o diabo não é amedrontador. Ele não é amedrontador. Porque se ele quer conquistar seguidores, ele não vai fazer isso amedrontando as pessoas, amedrontando as criancinhas, os adultos. Não, ele não é. O diabo não é igual dizem que ele é, não. O diabo, por tudo que a gente lê na Bíblia, ele é astuto, ele é muito habilidoso, ele é muito capaz de alcançar o que ele quer. Diabo é o contrário de símbolo.
São palavras que vêm lá do grego. Diabolos, dia, abre, símbolos, congrega. Então eu digo que diabo é o contrário de símbolo. Se o símbolo congrega, reúne, agrega, o diabolos separa, desvia, afasta. Então, mais do que uma entidade que tem CPF, que tem essa figura horrenda medieval construída pela igreja romana, e ele não é nada disso que eu falei, ele é muito habilidoso, ele até veste Prada, né? Dizem, veste Prada, veste roupas de marca, de grife, usa perfume da melhor qualidade, sabe? E pode ter certeza, mas também não desejo ser encontro com ele por aí, assim. Vai que ele te seduza, porque geralmente pode ser uma pessoa muito interessante, ele vai te seduzir. Mas menos interessa a entidade, mais o que isso significa. Jesus estava diante do diabo. O diabo é tudo que afasta de Deus. Diabo é tudo que desagrega. Diabo é tudo que te tira do caminho. Diabo é tudo que te separa do amor de Deus. Diabo é tudo que não deixa você fazer o bem, que não deixa você assistir o pobre necessitado. O diabo é tudo que pode atravancar a sua vida. Isso é diabo. E olha, que se além disso tiver essa entidade medonha, aí fica terrível. Jesus estava diante de um questionamento, e o primeiro que veio a ele foi: se és o Filho de Deus. A primeira coisa diabólica que nos ocorre é: será que eu sou o Filho de Deus? Será que Deus de fato existe? Será que Deus de fato está aí para a humanidade? Será que Deus se preocupa comigo? Se Ele existe? Mas se Ele existe, por que essa coisa toda acontece? Apesar de eu ter dito que a ação humana contribuiu para aquilo acontecer, e a gente prefere botar a culpa em Deus. Então a primeira coisa diabólica que vem à nossa mente é a dúvida, é se, será? Será que Deus é Deus mesmo? Será que eu estou na igreja há 20, 30 anos, e a minha vida não mudou nada? Como é que você sabe que não mudou? Você sabe como seria a sua vida se você não tivesse Deus? Sabe? Você sabe como é duro encontrar um rapaz que eu encontrei aqui na porta da igreja hoje de manhã, dizendo: pastor, eu não dou conta mais, já fui internado várias vezes, eu não dou conta, eu sou totalmente dependente das drogas. Eu falei: mas eu posso te encaminhar para a internação, se você quiser. Pastor, vai você me internar? Eu não dou conta de ficar lá. Sabe? Você olha para um rapaz bonito, rapaz bem apresentado, em situação de rua. Isso é diabo que destrói vidas, dependência química, sabe? Então, primeira dúvida é: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: olha, nem só de pão virá um homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Aí o diabo viu, ele conhece o texto sagrado, então eu vou com ele no texto sagrado, tá certo? A primeira proposta diabólica para Jesus foi os prazeres, o deleite. Talvez a primeira tentação nossa, não só de Jesus, mas a tentação humana, são os prazeres. É o prazer da comida, que não é um pecado em si, mas o prazer excessivo, o beber excessivo, o comer em excesso ou comer excessivamente. Não estou aqui criticando quem é gordo, não é nada disso não. Eu sei que pessoas comem por compulsão. Estou falando da busca incessante do prazer. É prazer, 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 prazer. E não é só na comida.
é o prazer em tudo. E uma das questões relacionadas ao prazer é que quando a gente chega a esse patamar de prazer, a gente quer ter mais prazer. E aí fica uma luta, uma dependência, em que muitas pessoas, nessa busca incessante do prazer, nesse hedonismo desenfreado, elas sofrem porque aquilo que elas têm que dar muito prazer para mim, para você e para outro, para elas não dá prazer nenhum, sabe? Não dá prazer nenhum. Até o prazer sexual. O prazer sexual, criado por Deus, é uma maravilha. É uma maravilha. Mas quando alguém busca incessantemente o prazer sexual, pelo prazer sexual, pela quantidade de parceiro, de parceira e tal, aquilo torna-se uma vida em que a pessoa fica escrava daquela forma de vida. Então, o primeiro pecado que Jesus disse não para ele foi: eu não vou me entregar à busca incessante do prazer, porque antes do prazer vem o pão que vem do céu. E ele mesmo nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. Não pede muita coisa não pede só o do dia. O pão nosso de cada dia já está bom. O diabo viu que ele conhecia de Bíblia. Estou aqui alegorizando, né, gente? Não tinha Bíblia naquela época, mas tinha os Escritos do Antigo Testamento. Bom, eu vou com ele então na Bíblia, porque nós crentes gostamos de ir na Bíblia. Vou com você na Bíblia, que aí eu te derrubo, né? Então, se você está escrito, então, que você vai dar ordem a seus anjos, está lá na Bíblia. Então pula daqui para lá. A astúcia, o diabólico vem assim, nos pega na nossa cultura. Então o diabo não é aquele cara medonho, ele tem conhecimento bíblico inclusive. Ele vem com argumento e fala: está escrito que você pode dar ordem a seus anjos, então pula daqui para eles te salvarem. Ele falou: também está escrito que você não vai tentar o Senhor teu Deus. Essa segunda proposta, essa segunda tentação que Jesus recusou, foi a proposta do poder pelo poder. Jesus não quis o poder pelo poder. Eu posso fazer o que eu quiser, dar ordens e tal, vamos me servir. Então Jesus falou: olha, não, eu não vou usar o meu poder para tentar o meu Deus. E quantas pessoas não querem poder? O que nós vemos? Boicota-se a Constituição, boicota-se a democracia por causa do poder, por causa de mandar, por causa de defender um ponto de vista. Ignora-se o desejo da população por causa do poder, e por causa do poder se mata. Ontem, um ano de matança na Ucrânia, 2 países, cada um com sua postura, e uma população sofrendo, majoritariamente uma população ucraniana, no meio de 2 grandes projetos de poder: o poder russo e o poder da OTAN. E a Ucrânia ali, sendo bode expiatório, laboratório de matança de gente, em que está claro que a Ucrânia entra com a carne e a OTAN entra com os blindados. Deus tenha misericórdia da Ucrânia. Deus permita que não morram mais ucranianos e que essa insensatez acabe. Deus tenha misericórdia. Projeto de poder que Jesus recusou. Falou: olha, esse projeto de poder, ele afronta o meu Pai. Ele é uma tentação ao meu Pai. O meu Pai não me mandou para cá para exercer esse tipo de poder. O poder que Ele me deu não é esse. Aí Jesus também na Bíblia colocou o diabo no seu devido lugar. O terceiro ponto da tentação foi dominar o mundo, né? As propriedades, ter
possuir. Te dou isso aqui tudo. Isso aqui tudo é seu, se você me adorar. Numa das versões bíblicas, não essa, Jesus falou assim: sai de mim, Satanás. Eu quero te chamar a atenção para essa expressão, sai de mim, Satanás. Eu quero que você me diga, onde estava o diabo? Se não dentro de uma luta interna de Jesus com ele mesmo. Jesus lutando contra a sua humanidade. Jesus, Deus. Jesus, homem. As duas naturezas completamente envolvidas naquele homem encarnado. E quando ele teve consciência de quem era ele, claramente, ele foi tentado pela mosca azul. Agora eu vou arrebentar. Em algum momento, Jesus sentiu essa vontade de usar o poder dele para arrebentar, para botar aqueles fariseus, aqueles saduceus, aquele reizinho de fachada, botar aquela turma toda no seu lugar, como a gente às vezes delira nos filmes da Marvel, dos super-heróis, que chegam, fazem e acontecem, e botam todo mundo no seu devido lugar. Jesus não é super-herói da Marvel. Ele quase cedeu à tentação. Ele quase comeu a isca de exercer um poder mundano, temporário, passageiro. Ele ia ter tudo o que ele quisesse, mas ele não teria construído tudo o que ele construiu, e por isso nós estamos aqui hoje. Tanto no início do seu ministério, ele passou por esse processo de para onde que eu vou, quanto no final do seu ministério, quando Pedro, com a sua espada, cortou a orelha daquele servo do sacerdote, ele falou: Pedro, você não entendeu nada até agora, filhão. Se eu quisesse, eu chamaria os anjos para poder dar um jeito nisso aqui. Ou seja, Jesus aprendeu na tentação a lidar entre eu, Deus, eu, humano, em que o eu, Deus, não entrava no eu humano, tomando o lugar do humano, porque seria muito fácil. Por isso ele sofreu todas as dores na cruz, as dores que um homem sofreria, passando pela tortura, passando por toda sorte de vilipêndio, de vitupério que ele passou. Não é como dizem, ele era Deus, ele neutralizou a dor. Não, ele poderia até, se ele quisesse, porque ele era Deus, mas ele não, ele sofreu toda a dor, porque convinha que fosse assim. Se tem alguém que eu defendo, é o diabo. Sabe por quê? A gente adora botar culpa nele. Começou lá na leitura do texto hoje de manhã. Reverendo Jorge colocou o texto do Gênesis, em que a mulher já chega, e também a gente bota a culpa na mulher, né? Tem que fazer essa releitura também. Mas a mulher chega, foi a serpente, sabe? E a serpente não tem nada com isso, tadinha. Por causa disso, até hoje as pessoas matam a serpente, que associam ela ao diabo. Vamos preservar a serpente, pelo amor de Deus. Captura, leva para a Fundação Ezequiel Dias. Não dá paulada na cabeça dela, não. Até hoje as pessoas dão paulada na serpente. Mas assim, se tem alguém que eu defendo, é o diabo. Ele não é o responsável por essas escolhas que você faz. Ele te oferece, está aqui, mas a decisão, ela é sua. E quanto mais fundamentalista é o crente, mais ele bota a culpa no danado.
Que aliás, vocês já viram, a gente não fala muito nele aqui não. Aqui o ibope dele é baixo. Mas bota-se culpa no cidadão. Ah, foi ele que me tentou. Foi não. Foi você. Foi sua escolha. É porque quando nós botamos a culpa nele, nós queremos tirar a nossa responsabilidade como cristãos, como pessoas instruídas, que conhecem a Bíblia, que oram, que confessam, sabe? Que vão à igreja. Essas são as nossas escolhas. E por essas escolhas, são escolhas que geram vida ou escolhas que geram morte. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Há escolhas que são muito prazerosas, mas que tem a força para dizer: diabo, eu não aceito essa proposta. Eu prefiro manter, digamos, a minha família. Eu prefiro manter o meu relacionamento. Eu prefiro ficar nesse cargo, atrair o meu chefe, sabe? Eu prefiro, não vou fazer isso. Me mande embora, mas esse tipo de coisa eu não vou executar. Às vezes aparecem propostas diabólicas que são propostas de morte, e a decisão está conosco. Por isso, não vamos culpar o cidadão lá, porque o juízo dele já está pronto. É ele com Deus, e nós já vivemos na graça, nós já fomos justificados. Por que ficar encenando essa batalha de novo do bem contra o mal? Nós estamos na graça, e em algum momento, quando somos tentados, porque Deus permite que isso aconteça, nós temos a oportunidade de dizer não, como Jesus disse não. Jesus disse não, não foi ao diabo. Jesus disse não para ele mesmo. Jesus disse não para a sua humanidade, usando aqui o termo que o reverendo Jorge gosta muito, sua humanidade que gritava dentro dele. A humanidade de Jesus gritava: ai Jesus, poder, poder, mulherada Jesus, comida, muita festa, vamos botar essa turma toda na regra, Jesus, você vai bombar. Jesus, por um momento, ele se sentiu atraído por tudo isso, mas ele conseguiu dizer não. Jesus não disse não ao diabo. Jesus disse não para a sua humanidade, como diz o reverendo Jorge, que grita, que fala, e a nossa fala também. Mas a gente pode dar um freio nela e dizer: não, não quero, não devo, não posso, não convém. Eu sou um homem, sou uma mulher de Cristo, de igreja, tenho compromisso com a minha igreja, com Cristo, não devo, estou indo aqui, e a gente vai nessa caminhada de comunidade, não é isso? Que Deus permita, meu irmão, minha irmã, que você tenha essa oportunidade, e várias vezes diga não. Só para finalizar, liberdade não é fazer tudo que eu quero. Eu sou um homem livre, eu faço tudo que eu quero. Não, eu sou escravo. Liberdade é eu poder dizer não. Eu digo não para isso. Eu tenho a liberdade. Não. É eu dominar a mim próprio para ter uma vida que seja uma vida agradável a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão com o Santo Espírito esteja com você, meu irmão, você, minha irmã, hoje, esta semana, até o dia do nosso Senhor Jesus. Amém.